câncer é motivado pela mágoa que você guardou, o perdão que você não deu, a maldade que você fez no passado e está cumprindo agora, o lixo processado que você comeu e que foi que fez o câncer, é a atividade física que você não fez, o corpo que você não usou de forma apropriada, e aqui está a persona que fez todo o contrário. E o câncer veio saudável, atividade física em dia, corpo sadio e a mente também sadia. E aí você quebra todos os paradigmas da internet agora quando você diz que teve um câncer. E tudo começou de uma forma engraçada, porque eu não sabia que era um câncer, porque a dor começou na coluna. Então eu achei que fosse uma hérnia, um desgaste de disco, alguma desse tipo. Quando veio o diagnóstico, foi bem complicado, assim, porque eu falei, nossa, mas eu te confesso que eu tive só 1 minuto na frente do médico, ortopedista, porque eu pensei, gente, faço tudo certinho, não fiz mal pra ninguém, eu tenho certeza disso. Eu falei, por que não eu? Porque eu tô no mundo. Sim. Se eu tô aqui nesse mundo, tudo pode acontecer comigo, como qualquer outra pessoa. O movimento começa e termina na mente. Existe uma crença silenciosa de que se você treinar, comer bem, ser obediente ao seu corpo, às necessidades do seu corpo, esse controle vai ser exercido até para evitar doenças como o câncer. Na história de hoje, eu convido você aí de casa a repensar os limites desse controle, a repensar o que sustenta um corpo de fato na hora que a gente perde o chão, perde as estruturas externas por um diagnóstico desafiador como o câncer. É desse core que eu vou falar hoje, do que sustenta valores, ideais, essa rotina de treino sim, esse corpo treinado que não garante controle nem evita que a doença possa aparecer, mas vai fazer essa travessia de incertezas ser menos penosa, ser mais leve. Tem que ficar com a gente até o final, porque eu prometo entregar uma história incrível e vocês podem contar com o feedback embaixo se não for, tá? Fica comigo até o final que a história é demais. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Pode Falar de Câncer Sim. Aqui a gente mistura um monte de histórias para trazer para você representatividade, conteúdo inteligente, ciência de qualidade e muita inspiração. Às vezes tem transpiração, tem um convite para transpirar, né? Não, Grazi? Esse episódio de hoje é convite para transpirar e para se inspirar. Com a gente hoje, Kenji Takahashi. Olha que persona maravilhosa. Gente, vocês não têm ideia do tanto que ele é divertido, né, Kenji? Nós adoramos conhecer. É um prazer pra gente enorme que você venha cá mostrar um pouco da sua história e mostrar que câncer não tem cara e que não precisa ser sempre tão difícil, né? É óbvio que é uma doença, como qualquer outra, que traz suas dificuldades, mas que a gente pode trazer um pouco de leveza, um pouco de alegria mesmo nesse caminhar aí, porque a gente segue vivendo, né? Com vivendo certeza. e exercitando. É isso aí. Quem que é o Kenji? Vamos contar pro povo lá, assim, ó, quem é o Kenji Takahashi, esse sujeito boa praça, que tá com esse sorriso lindo no rosto hoje, que acabou de passar por uma tormenta e tá mostrando tanta energia Estamos positiva. passando, né? É isso aí. Eu sou personal trainer, Legal. tenho 30 anos, né? Na verdade, comecei em 89 a educação física. Então, depois eu estava no 4º período, viajei para o Japão, morei 5 anos. Nossa, 89, já tô ficando deprimida. Não tem ruga na cara não, Tem gente. não, Grazi, pelo amor de Deus. E aí, eu fui morar no Japão, fiquei 5 anos, né? E quando eu voltei, retomei a educação física. E quando eu voltei praticamente no 1º período de novo e formei em 98 educação física na UFMG. Desde muito tempo, eu sempre gostei de atividade física, então é muito minha cara isso, sempre gostei de movimento, eu sempre questionei movimento. Não só gostar do esporte, mas eu questionava o movimento, eu questionava os professores de educação física, por que não dava esse esporte, por que não dava fazer outra coisa, por que fazer só uma coisa, Sim. Mas enfim. E aí eu formei, e desde então eu sempre trabalhei muito nesse lugar de questionar o movimento. Eu nunca gostei de uma coisa muito imposta em relação ao treinamento físico. Sim. Eu sempre questionei também a questão da mentalidade. Até que ponto, né, a mentalidade influencia no movimento. Então, é uma questão que eu sempre tive também desde o começo. As emoções, o movimento, isso foi muito de mim. O Supercore nasceu, aí tá. Eu sempre trabalhei com movimento e sempre gostei do movimento livre. Tanto que eu entrei na academia pela ginástica coletiva, que é uma ginástica sem aparelho, né? Que era mais minha Essas cara. funcionais de hoje em dia. Exato. Era localizada, step, tudo isso. E eu gostava muito de dança de rua, por incrível que pareça. Então, eu comecei a minha vida mesmo com dança de rua. Que legal. Com essa cara japonês. Né? Mas hoje Legal. tem cara E o mais sangue. coreano, hoje é o K-pop. Aí, ó, se fosse hoje, você ia arrasar. Mas, o meu avô, pai de mãe, ele é negro, né? Ele é preto. Então, é muito massa isso. Aí misturou tudo aí. Olha E só. esse R&B,
Sempre teve comigo. Então, eu sempre gostei da música do soul, do black music. Foi minha cara isso. Mas, enfim, entrei pro street dance, o que me levou para as academias, na verdade, lá em 99 e também em 95. Mas, enfim, eu sempre questionando o movimento, sempre gostando do movimento livre. Um belo dia, foi criado o nome Personal Trainer. Nasceu no Brasil em 99, 98, por aí. Não existia esse nome ainda. E eu era da aula da ginástica. E nessa academia, quem não era da musculação, não poderia dar personal na musculação. E eu fiz um questionamento para o gerente. Eu falei, então eu não posso usar os aparelhos. Eu posso usar a sala de ginástica para dar personal, que é a aula particular? Ele falou, pode. Então, nesse lugar da sala livre, eu comecei a questionar mais ainda o movimento. Eu falei, quais são as possibilidades do corpo que eu possa conseguir vários tipos de objetivos, inclusive ganho de massa muscular, sem usar aparelho. Olha que legal. Então, lá em 99, eu já usava os movimentos livres para conquistar, né? Músculo. Vários tipos. Exatamente, inclusive músculo. Então, não tinha calistenia que hoje tem nas praças tão forte, Perfeito. né? Enfim. E aí, eu fui naquele lugar. Quando liberaram a sala de musculação, meus alunos não queriam fazer musculação, queriam ficar comigo na aula livre. Já tinha se adaptado e percebido o resultado, né? E aí, nesse questionamento, em 2004, eu fiz a primeira abordagem do Supercore. Entendeu? E pra gente, só pra quem tá lá entendendo, o que a gente trabalha muito com essa ideia de que o corpo é conectado por um eixo, e esse eixo cérebro, corpo aqui, porque tem muita gente que às vezes, é até interessante, né? Tem gente que vai pro exercício e, óbvio, a primeira impressão do exercício é sempre a parte estética, né? E aí acaba a pessoa focando, eu quero a barriga X, o bumbum Y, a perna tal, e a gente hoje, esse trabalho do mental com esse core, ele vem muito à frente dessa questão estética, né? Que isso aí é quase um projeto mesmo de mindset, né? De como que você vai pensar o seu corpo linkando esse eixo cérebro, não é cérebro-coluna aqui, mas é o eixo central, né? Mas eu já queria ser sua aluna. Eu falo que professor divertido. Eu falo que essa mentalidade. O movimento começa e termina na mente, entendeu? É bem desse lugar. Mas o Supercore tem mais outros pilares, né? Sim. Que é o espiritual e o social. Então, são 4 pilares do Supercore. Eu sempre trabalhei esses 4 pilares. Então, sempre gostei do social. Eu acho que conectar bem com as pessoas é interessante. Sempre foi assim. Então, sempre fiz encontros. Sempre questionei as pessoas em relação... Como que elas estão em relação às outras pessoas, né? A família. E essa questão do espiritual sempre foi do meu lado também, que eu fui criado na Seishonoye. Não sei se vocês conhecem. Sim. Mas a minha mãe é uma das 10 pioneiras. Como é que chama? Seishonoye. Eu não conheço. É uma filosofia japonesa que trabalha muito o positivismo, né? A gratidão, e você também trabalhar os seus antepassados. É você entender que os frutos saudáveis vêm de uma raiz muito saudável. Então, você estar atento, né, às suas raízes é muito importante. Então, esses valores são muito colocados em Seishonoye, e a mente completamente blindada em relação a qualquer negativismo que venha. Então, eu fui criado nesse lugar. Então, desde que eu nasci, né, a minha mãe sempre falou desse lugar, sobre gratidão, sobre, como fala, de lições que a vida traz. De todo lugar ruim tem uma coisa interessante. Sim. De toda missão que parece negativa, tem uma história para você repensar, ou recomeçar, ou ressignificar. Então, eu sempre fui criado nesse lugar pela minha mãe. Gente, eu quero ser sua amiga. Pode ser? Nós já Eu adorei essa pessoa. Então, assim, a teoria do Supercore é muito legal. É o que você pregou a vida inteira. E aí eu te trago um convite, o desafio de pensar. Uma pessoa que teve, né, uma formação espiritual e de corporal, de tanta influência da mente interferindo no corpo. E é uma questão que super... trazida durante os episódios do podcast é saudável, atividade física em dia, corpo sadio e a mente também era sadia. E aí você quebra todos os paradigmas da internet agora quando você diz que teve um câncer. Porque teórica tem as teorias da conspiração esperando lá que o câncer é por mágoa. Os doutores da internet. O câncer é por mágoa. É por mágoa, é por medo, é por angústia que você teve. O mal que você fez no passado. O mal que você fez no passado. Que é sacanagem, né, gente? Você falando, não, mas agora eu tô pagando. É isso, olha só. Louco. Existe a teoria da conspiração, gente. Vamos lá, aqui é ciência também. Aqui que o câncer é motivado pela mágoa que você guardou, o perdão que você não deu, a maldade que você fez no passado e está cumprindo agora. É o lixo orgânico que você comeu a vida inteira, ou que não é orgânico, desculpa, o lixo processado que você comeu e que foi que fez o câncer. É a atividade física que você não fez, é o mau cuidado do corpo que você não, o corpo que você não usou de forma apropriada, e aqui está a persona que fez todo o contrário. E o câncer veio. E aí a quebra do limite do controle que muitas pessoas têm, inclusive de gente que prega isso na internet, que de forma quase pautada num projeto
tenha seu corpo blindado de qualquer doença. Sim. De qualquer doença. Mas assim, essas pessoas não morrem nunca, morrem né? Elas vão nunca. virar... E isso E não tem tem nenhuma passar doença. por gerações. Perfeito. E isso eu acho que é incrível. Você personifica um projeto de vida, estilo de vida saudável e que ainda assim foi acometido por um câncer. É a quebra da ilusão. Você de deve ter controle. escutado muito, né, Kenji? Assim, eu acho que Demais. dos dois lados. As pessoas falando e outras dizendo assim, tá vendo? Vou fazer tudo errado. porque Porque ele fez tudo certo. E ainda assim adoeceu. Então eu tô ótima aqui comendo meu ultraprocessado. Sim. Sem fazer exercício, sentada aqui no sofá, né? Minha vida vai dar Vou mais continuar certo. fumando. Vou continuar fumando, porque ele não fumou e adoeceu, né? Teve um Mas você câncer de viu que pulmão. eu comecei esse episódio dizendo que o corpo sadio, preparado, treinado, ele pode não evitar o câncer. Uhum. Entretanto, ele condiciona esse corpo a passar por esse período de incerteza, de dificuldade, de uma forma melhor. legal. Kenji, o que você teve? Que câncer que você teve? Conta pro povo aqui. O que E pior que eu já aconteceu? falei aqui um pouco, né? Já dei povo spoiler. entender. E como que teve o diagnóstico de câncer, passou por isso e conta também Nossa, por que essa história muita conecta. coisa. Vou tentar resumir. É sua. Primeira coisa, o que você falou é muito verdade, né? As pessoas ainda falam comigo, muito gente na internet. Minha vida é muito exposta, né? Na internet mesmo, assim. Eu também sou muito de verdade. Tanto que eu tenho uma mentoria que chama Seja de Verdade. É você realmente falar, né? O que você pensa, O o que que você sente. O que você pensa sem ser inconsequente. Sim, Mas ser você sem criar um personagem que você não consegue manter, E também que não sem seja sua sair realidade. distribuindo Exato. metralhadora pra todo mundo, né? Quando eu falo seja de verdade, é seja você mesmo, que quem conecta com o seu narrativo vai conectar com você. Sim, Perfeito. Porque eu dou muita mentoria para personal trainer sobre a rede social, né? que legal. É muito que eles têm medo de aparecer. Eu falo, gente, seja você mesmo, né? Mas enfim. E tudo começou de uma forma engraçada, porque eu não sabia que era um câncer, né? Porque a dor começou na coluna. Então eu achei que fosse uma hérnia, um desgaste de disco, alguma desse tipo. E quando veio o diagnóstico, foi bem complicado, assim. Porque eu falei, nossa, mas eu te confesso que eu tive só 1 minuto na frente do médico, ortopedista, do porquê eu. Né? Eu tive 1 minuto só. Eu pensei, gente, faço tudo certinho, né? Não fiz mal para ninguém, eu tenho certeza de... Não tô com mágoa de ninguém. Não tem nenhum inimigo, né? Assim, que eu saiba. E aí eu não tô com mágoa de ninguém, sempre falei as coisas, sempre coloquei para fora, de maneira... Não Sempre conversei com... nada. Não guardei nada, eu não guardo nada. Minha mãe fala que se eu fosse algum programa de reality, eu ia sair no primeiro dia. Porque eu falo O hiper sincero, né? E aí eu falo de boa, assim, né? Mas enfim. E aí eu tive esse minuto de pensar por que eu, mas depois eu pensei, por que não eu, né? Na verdade. Essa acho que uma fala bem assim, porque eu falei, por que não eu? Porque eu também estou no mundo. Sim. Se eu estou aqui nesse mundo, tudo pode acontecer comigo, como qualquer outra pessoa. E é muito louco, porque o câncer foi o tumor principal de pulmão. Tem um câncer de pulmão Exatamente. e com metástase. Com metástase em coluna na e os nódulos ali atrás da aorta, todos bastante... Os Linfonodos. gangliozinhos bem grandinhos, tanto que a gente não fez punção dali, né? Porque achei complexo chegar até ali. E, enfim, era nesses lugares, né? E aí, quando deu esse resultado, eu vi a imagem, eu fiquei muito assustado. Eu falei, meu Deus do céu, né? E eu falei, por que não eu? Aí eu pensei assim, bom, eu tenho 2 coisas que eu quero fazer, né? Uma é grudar na minha mãe, que é o meu porquê da E minha você achou vida. que ia morrer. Porque os indícios eram Todos esses. tipo uns 6 meses, 7 meses de vida, Você né? começou a contar, né? Falou de 6 meses. É, Pensar aqui eu quanto falei, até tempo 6 dá. meses, o que eu posso fazer, sem ficar corrido, né? Para dar conta de fazer tudo. Até 6 meses, fazer um cronograma. E você tava bem, né? Apesar da Tava dor, né? Que tava, tava. Mas a mentalidade te levou ao sempre... diagnóstico. Abalou, obviamente, um pouquinho. Você fica pensando o que eu vou fazer nesse tempo, né? Sim. Tudo. Então foi o que eu pensei. Grudar na minha mãe e tentar descobrir se eu tinha feito mal para alguma pessoa, para eu recomeçar essa história. Gente, presta atenção nessa fala. E ir embora feliz. Eu falei, eu preciso saber se eu fiz mal para alguém. Até então ele achava que não. E aí o que ele fez? Pegou uma lista de telefones úteis, saiu discando para as pessoas dizendo: Oi, tudo bem? Eu fiz mal para você. Eu tô com um problema aqui para resolver. E aí eu precisava saber. E aí eu fiquei pensando na minha vida, assim, falei, gente, todas as fases da minha vida, né? E eu pensei, eu falei, gente, tá tudo bem, eu não tenho esse lugar que as pessoas falam, o câncer vem de uma mágoa, vem de não sei o quê. Falei, Você não nunca fumou? Nunca fumei. Não bebia. fuma. Eu comecei a beber vinho na pandemia, aos 50 anos. Então, hoje eu vou fazer 57 agora, em fevereiro. Então, assim, eu não fumava, né? Eu falei, gente, que engraçado. Aí eu falei, tudo bem, já que veio, qual é a missão? E eu perguntei pro meu ortopedista, falei, o que eu tenho que fazer depois dessa cirurgia? Ele falou que primeiro é a cirurgia, depois a oncologia e vai seguir o tratamento. Então, vai ter químio, tem rádio. Eu não sei, mas primeiro vamos
mexer na metástase, né? E colocar a artrodese para você conseguir andar e tirar a sua dor, porque E na o verdade mais importante tinha um é a dor. nódulozinho correndo risco de atrapalhar a movimentação, né? De Demais. perder a movimentação das pernas, que é o que a Demais. gente chama de compressão medular, Isso. né? E também é a urgência. metástase comeu mais ou menos 60, uns 30% da minha vértebra. Uau. Na imagem você consegue ver ela bem Ela escavada, parecendo né? um queijo mordido, sabe, assim? Então, você vê claramente ali essa imagem, assim. Aquilo me assustou muito, né? Eu falei, nossa, e eu tenho amor em treinar. A minha vida, eu amo fazer ginástica, eu amo treinar, amo fazer... Força ali. Ginástica é gente que tem mais de 40 anos. Gente, eu né? ia falar isso agora. Se meu marido estiver me assistindo, ele vai falar. Porque o meu personal, ele tem, tipo, 20 e poucos anos. Aham. E ele fala, você veio fazer o quê, Graziela? Eu falo, ginástica. Ele, que ginástica? Eu falei, fala o quê? Treinar. Eu falei, Gima, não vou competir pra nada. Que antipatia desse jovem. Eu falo ginástica também até falo hoje. ginástica, vou malhar, porque Que a gente bom, é da obrigado. época. Mas ginástica, eu descobri que se você não quiser parecer velho, porque realmente você não pode falar aparenta, ginástica, gente. não Você tem fale que treinar. ginástica. Atenção, nossos seguidores, não falem ginástica. Isso, se falar malhar, também eles xingam agora. Malhar também não pode, é treinar. Mas eu falo ginástica, gente. Super, estamos com você, Kenja, estamos juntos. E aí, nesse lugar, eu comecei a pensar o que eu poderia fazer e preocupado quanto que eu poderia voltar a treinar, né? Então, eu fiquei pensando nisso. E aí, também, eu tive que também cancelar minha agenda toda, né? De trabalho. E outro lugar que vai muito, que pesa muito, é como que eu vou me sustentar. Perfeito. Então, meu maior medo era como que eu vou pagar as minhas contas. Porque você era autônomo, né? Completamente. Então, sempre Né? seu Uma reserva tempo de desse emergência muito pequenininha, né? E aí eu tenho os meus anjos, né? Que até agradecer. Minha rede de apoio que é sensacional. Desde o primeiro dia, as meninas ficaram do meu lado, são amigas de muitos anos. E elas falaram, Kendi, você sempre fez tanta coisa pra gente, agora é hora da gente te ajudar. E eu nunca assim, fui de pedir as coisas pra ninguém, né? E aí, cara, eles me abraçaram até hoje. Que até gracinha. hoje. Eu tenho 2 alunas hoje que literalmente pagam as minhas contas. Entende? Eu voltei a trabalhar um pouquinho, mas ainda não cabe, ainda não paga todo o meu orçamento. E essas 2 amigas, alunas, irmãs, elas literalmente, eu falo, gente, elas me sustentam. Olha, Isso aí. Isso é maravilhoso. Eu tenho os outros amigos fantásticos, né? Que me apoiam em todos os lugares. Então, assim, eu tenho uma rede de apoio, gente. Aí eu pensei, realmente eu não fiz mal pra ninguém. Porque se eu tivesse Voltou feito tudo. mal, eu não tava com essas pessoas tão próximas de mim. Sim. E assim, e a minha cunhada é fabulosa, ela é psicóloga, eu moro com ela hoje, né? Ela é meu irmão. E eu acordo todo dia com terapia. Então, desde o tratamento, o que me sustentou também foi café com terapia. eu encontrar com a Carol Amanhã. Pinheiro, todos os dias tomar café com a Carol, aí a Carol sustentar ali as minhas falas. Então, eu tenho terapia todos os dias da minha maravilhoso. vida. Que maravilhoso. Tô falando que eu tô querendo ser amiga desse Kenji. E a aí, família dele e também, a Carol tá? fala, mas eu tô te dando Pinheiro. só o que você sempre deu, entendeu? Isso aí, E é muito maravilhoso isso. Então, assim, essa minha rede de apoio, eu falei, então eu não fiz mal pra ninguém, porque realmente tem uma rede de apoio muito maravilhosa. Mas você sabe que eu acho que a gente não percebe, assim, mas quem é muito bom recebe essa Sim. bondade de Sim. volta. Sim. E E a gente acha que não é merecedor, mas na verdade foi o que você fez a vida inteira, sem perceber. E sabe o que é legal desse diagnóstico e também desse tratamento? Me trouxe para um lugar muito massa, assim, sabe? Que é de realmente você não ter medo da vulnerabilidade, sabe? E eu tinha muito medo desse lugar, né? Brené Brown que se cuide, né? Porque... É isso mesmo. E é maravilhoso porque ela é muito fantástica. Ela fala desse lugar da vulnerabilidade, você realmente se expor, né? E eu entendi que não é fraqueza, é uma coragem gigantesca. Coragem gigantesca. Eu tinha medo de mostrar fraco, eu tinha medo de pedir ajuda, eu tinha medo desse lugar. E aí, esse diagnóstico também trouxe a mim uma missão incrível e uma lição para minha vida, que foi: todo mundo é vulnerável. Isso. Todo mundo pode aceitar uma ajuda. Todo mundo pode pedir ajuda, né? Isso. Então, o que eu falo muito disso, a sua rede de apoio, na verdade, não é do dia para o outro. A gente vai construindo durante a nossa vida. Então, é interessante, assim, para as pessoas que estão vendo esse podcast, é entender que as relações de qualidade, elas são construídas. Né? Você entender que o seu dia a dia, eu chamava antigamente no meu treinamento de qualidade total, que são momentos da verdade. Que eu falava aos professores, sabe que cada encontro com todos os alunos, com qualquer pessoa que trabalha aqui dentro, cada encontro com alguém chama momento da verdade. Isso. E são
E a junção desses milhões de homens da verdade na sua vida é que vai construir essas suas relações e o sua rede de apoio quando você precisar. Isso. Então, é muito desse lugar. Você sabe que eu tenho já tive, né, alguns pacientes, principalmente na época de residência, que eram idosinhos que estavam em tratamento, que às vezes ficavam muito tempo no hospital sozinhos, sem ninguém. Ninguém aparecia. E a gente entrava em contato com a assistente social e pedia, ela ligava. E teve um que me marcou muito, que era bem senhor, assim, mais de 80 anos. E aí ele ficou 2 meses internado. E aí, por fim, chegou uma filha num final de semana. E aí, eu vendo aquela visita ilustre, eu falei, nossa, deixa eu lá, né, pra conversar e tudo. Ele precisava ir embora pra casa. E ela falou assim, olha, doutora Graziela, eu vou te falar uma questão muito, assim, muito verdadeira. Você me desculpe a sinceridade, mas esse aqui é o meu pai, mas meu pai não esteve presente na minha vida em época alguma que eu me lembre. Assim, ele abandonou minha mãe quando a gente era muito pequena e éramos 9 filhos. E ele sempre foi muito ruim para minha mãe e sempre foi muito ruim para a gente depois dessa separação. Então, eu não me sinto na obrigação de ter que cuidar dele só porque ele envelheceu e adoeceu. E aí você entende algumas coisas na vida, não fazendo um julgamento se ela está certa ou errada, e que tem muito isso, assim, do que você constrói na sua vida é o que te espera nos momentos de dificuldade também, né? Porque não dá pra gente simplesmente dar uma banana para todo mundo e achar que porque você adoeceu ou envelheceu, essas pessoas vão voltar para cuidar. A gente dá na vida o que a gente recebe o que a gente dá, né? E eu vou pegar o gancho do que você tá falando, que é tão importante, a gente dá o que a gente, né? A gente recebe o que a gente dá, que eu acho que a atenção que a gente dá pro nosso corpo, ele também volta. Acho que eu queria que você comentasse, porque não evitou do câncer chegar, mas te colocou numa posição de recuperação e reabilitação bem diferenciada, né? Que quem tá ouvindo, gente, quem teve um câncer de pulmão, que é um câncer, a gente sabe, extremamente desafiador, existem vários tipos de câncer de pulmão. Um dos subtipos, que é o tipo que o Kenji apresentou, é o adenocarcinoma, né, de pulmão, com a metástase na coluna. A coluna foi tratada e ele hoje trata com quimioterapia e terapia-alvo o tumor principal do pulmão. Mas o condicionamento físico fez com que você tivesse uma reabilitação fora da curva, né? E isso fez com que que a gente, né? Aquela questão da memória, né? Do músculo, que a gente volta pra musculação depois de um mês e fala, gente, o meu músculo acha que eu nunca estive aqui, mas é mentira, né? A gente tem uma memória E aí foi rotina, disciplina que ele sempre fez na vida, que fez com que você também trouxesse isso pro seu pós-operatório. Como é que foi esse momento do mind, aqui a cabeça focada com esse corpo novo e com esse diagnóstico novo? Que massa. Mas é muito verdade. A minha vida eu sempre alimentei bem. Eu nunca fui de comer coisas muito doces, muito... nunca exagerou, né? Nunca. Eu sempre comi de tudo, mas nunca foi over nada. E nem fui over dieta enlouquecido também. Nunca fui assim. Eu sempre pensei o seguinte com meus alunos. Vamos manter uma alimentação e um treino que você consiga ser constante. Sim, entendeu? Isso. Se eu quiser ficar um pouco mais assim, a gente aumenta a intensidade e diminui um pouco carboidrato e consegue chegar no lugar. Mas vamos fazer um lugar que fique sempre constante e tranquilo. Eu não sou muito... Sem loucuras, Sem né? loucuras. 2 semanas sem... Até o meu projeto de 25 dias que está rodando agora, que estou fazendo comigo com meus alunos, que é um projeto antigo, nem esse plano alimentar e nem os treinos estão ali, que são só 25 dias, são tão agressivos nesse sentido. Eu aposto que é comida de verdade, né? Só comida. Comida de verdade que a gente fala. Isso. Então, aí nós vamos falar disso depois, que é muito massa isso. O que eu estou fazendo agora... Nós estamos no 3º dia. Legal. Então, assim, eu percebi muito isso que você falou, né? Que todos os treinos que eu fiz, toda a minha vida de constância, né? E disciplina, me garantiu a minha recuperação muito rápida. Começar pela coluna, né? Que foi uma artrodese que fixou 5 vértebras, né? T12 flutuando ali no meio, né? E T10, T11, L1, L2, né? Também tudo fixado com uma artrodese. E a minha recuperação foi bem rápida, assim, sabe? Eu já estava até com medo de acelerar o processo, porque eu estava achando que estava acelerado, mas não era. Mas assim que eu saí, né, que tudo cicatrizou e tudo, eu já fui para a água, eu comecei na água. Eu fiz a minha recuperação sozinho, usando o Supercore, né? A metodologia. Sim. Perguntava para alguém, para o outro, ou fisioterapeuta parceiro, né? O que poderia fazer, tá? Mas sempre seguindo a minha linha de pensamento e de estruturação. Era o que você acreditava para os outros e para o seu, obviamente. É porque eu usei para os outros e eu usei em mim. Porque eu sou muito... O Supercore, ele está mais próximo da fisioterapia que propriamente do treinamento. Entendi. Entendeu? A ideia do core é você sempre estar pronto para tudo. Essa que é a grande ideia. Inclusive para a estética, se for necessário. Entendeu? Sim. Mas, enfim.
e longevidade, né? Claro. Nós vamos deixar o @ do Kenji aqui, quem quiser conhecer mais o trabalho, né? Que acho que é Vai ser massa. interessante. Pode perguntar o que quiser, tudo. E aí, quando a cirurgia da coluna eu recuperei muito rápido, eu percebi isso claramente. Os médicos também me falaram isso, o ortopedista falou isso, né? Minha oncologista falou isso, todo mundo falou. Meu fisioterapeutas amigos, nutricionista. Eu sou muito parceiro de muita gente da área da saúde. Como o Kenji, que absurdo, Kenji, que não sei o que, como você está indo rápido. Né? Então foi muito legal essa minha recuperação. Realmente eu senti esse fator, né? Que na verdade, o que eu percebi? Eu sempre falava de prevenção. Hoje eu falo de prevenção e recuperação. Né? Então a recuperação foi diferenciada em todos os sentidos. Né? A minha oncologista sempre fala que isso é muito diferente mesmo, porque a gente tem que fazer todos os exames para ver como é que estava fígado, como é que estava rim, não sei o que, tudo isso, porque ela falou, a sua cara me engana, seu corpo me engana, sua energia me engana, eu vou ter que saber como é que está aí dentro. Porque eu estou te enchendo de remédio, né? E você continua bom? E você continua desse jeito, você não está tendo queda, eu não estou entendendo. Olha que interessante. E aí, ela fez os exames, ela falou, Kenji, olha isso aqui, tá tudo incrível. Eu falei, amiga... É a gente. Mas você sabe que a gente sempre fala que existe um fator na oncologia que é genética. Em geral, corresponde a 10 a 15% dos tumores vem pela genética. E às vezes o paciente não tem uma história florida genética. Então você vai olhar assim, história familiar. Às vezes ele é o número 1 daquela família ali que vai aparecer com tumor. Mas isso é a minoria das vezes. 85% realmente está relacionado com hábito de vida, com alimentação, exercício físico. Mas mesmo para aqueles que têm um componente genético, o fato de você ter todos os outros fatores de risco controlados te ajudam absurdamente. Muito. Tem paciente que eu e Mário não conseguimos começar tratamento pela comorbidade, pelos outros problemas de saúde que tem. Então, às vezes, você vai começar uma droga-alvo que tem uma alteração no fígado, que dá uma alteração no fígado. Se é um fígado bom, ótimo, o paciente segue o tratamento. Se já é um fígado alterado, muitas vezes o paciente não consegue tratar por conta disso. Aí você fala assim, teve uma complicação pelo câncer. Não foi. Foi pelo resto das coisas que tinha. Então, a história que já veio, né? Então, de novo, a gente sempre fala assim, olha, é um cara que era super saudável, adoeceu, mas que bom que era muito saudável, porque isso tá te ajudando absurdamente. Mesmo quando tem um componente genético, que talvez tenha. Sim, eu sou o número 2 da família. É o número 2 aí. Então, assim, ficou naquele pequeno percentual ali que estava relacionado à genética, mas os outros fatores de risco, que são sabidamente fatores de risco mesmo, né? A dieta, a alimentação, o cigarro, a bebida, eles contribuem muito para esse tratamento fazer sentido para você. Porque o que a gente quer é que o paciente siga vivendo com qualidade de vida, né? Não adianta viver 5 anos, não 10 tenho anos, dúvida. 15 na cama. E, Kenji, assim, teve um momento em que você falou, teve um minutinho lá na frente do ortopedista em que eu me questionei, por que eu? E essa vulnerabilidade, achei bacana você citar até, Renê, eu acho que isso traz proximidade, espelhamento para as pessoas que estão nos ouvindo, que a realidade das pessoas com o diagnóstico do câncer flutua entre o positivismo tóxico, eu tenho que passar por isso, superarei tudo, vou superar tudo, estou ótimo. Com o extremo oposto, eu estou morrendo amanhã, estou 6 meses, né? Eu acho que você transitou entre essas perguntas humanas, sensíveis, né? Eu acho que a gente tem que ter muita coragem para abrir a nossa caixinha de Pandora, que é o nosso coração, e dizer, sim, passei ali, gente, passei e perguntei por que eu, sim, passei ali e perguntei, poxa, que saco, eu não queria estar doente, eu sempre preguei saúde, minha cabeça sempre foi positiva nesse sentido. E sim, né, pensei, tudo isso passou por aqui, sim, e como é que foi acordar e falar, pera lá, eu pratico um exercício mental há muitos anos de pensar que meu corpo vai reagir bem e juntar fazer esse equilíbrio. Corpo, mente, espírito, o Kenji colocou isso em prática. Para quem está lá nos ouvindo. Essa vulnerabilidade também é mola, não é? Demais. E assim, no começo, eu juro para você que desde o primeiro dia eu dormi bem. Meu medo era na hora de dormir, porque acho que na hora de dormir, você está sozinho, né? Literalmente você está sozinho. Só você e sua cabeça ali fritando, né? Seu dia a dia. E eu juro pra você que eu fiz esse teste. Eu falei, eu quero ver como é que eu vou dormir. Eu comigo mesmo, conversando comigo. E eu te confesso que eu dormi bem. Deitei dormindo, fiquei ali fritando, nem questionando a Deus, não. Nem outra pessoa qualquer. Juro. Porque eu falei, gente, o que eu botei na minha cabeça foi, a missão tá aqui, eu tenho que cumprir.
da melhor forma possível. Sim. Então, o que eu posso fazer para que isso seja tranquilo para mim e também para as pessoas que estão à minha volta? E como que eu posso fazer para ajudar nesse tratamento para ele ser incrível? Eu falei, primeira coisa é a mentalidade. Primeira coisa é a mente completamente, uma saúde mental controlada. Exato. Então, se eu descontrolar, eu vou descontrolar primeiramente eu e depois as outras pessoas. E é tão diferente da positividade tóxica, né? Que a Sim, gente tá falando, sim. que as pessoas acham que quando você fala isso, é porque você sempre Não. muito pra cima, não Sim. é isso, né? E aí foi muito legal, porque nessa hora veio a minha cunhada e me trouxe um livro que chama Emocionário. Não sei se vocês conhecem. Já. Que parece livro de criança. De criança, Ela falou, Kenji, eu acho que é legal você ler isso aqui que vai ser legal, importante para você. Eu sempre questionei isso, eu sempre falei sobre isso. Então eu já falava muito sobre as emoções, né? De respeitar as emoções, entender as mensagens das emoções. E aí eu li esse livro e achei maravilhoso. Eu falei, nossa, que massa, que interessante. Aquele varalzinho dos sentimentos, é muito bom aquilo. Então eu pensei, olha que massa. Então, assim, eu posso ficar triste, eu posso ficar alegre, eu posso ficar, né? Deprimido não, mas eu posso ficar triste, mas eu posso começar uma depressãozinha, mas assim, atento àquilo para não ficar no looping pra não ali. perpetuar, né? Eu chamo de banzo, né? Eu falo que os pacientes podem ter o dia de banzo. Pode. Todo mundo tem, Poxa, né? percebi uma notícia A semana, dura agora, uma semana que tá mais difícil. Sim. Tô com mais efeito colateral pelo tratamento, Sim. tô me sentindo mais fraca. Isso tudo perpassa ali, Demais. né? E essa minha rede de apoio, desde o primeiro dia a gente fez um grupo, que chama Trisal, entendeu? Aí fez o grupo Trisal, então todo dia que eu acordava esquisito, eu falava, gente, hoje eu tô assim, eu preciso falar. Aí virou terapia em grupo. Legal, Aí as meninas, Kenji, fique tranquilo, fala o que você está sentindo, vamos fazer, vou tomar um café, vou passar para te pegar e tomar um café. Então essa rede de apoio é muito maravilhosa, porque todo o tempo elas estão atentas ali. Essa é uma dica incrível que você deu. Sim. Porque é uma forma de se comunicar não estando presente, Aham, né? aham. Em que você dá espaço para as pessoas até pensarem na resposta que vão te dar. Sim, sim. A gente tem uma conversa super recorrente aqui no podcast sobre como que as pessoas têm pouco repertório para falar com o paciente isso que eu ia oncológico, falar né? agora. O paciente oncológico, ele é sempre, ainda é um mito, ainda é a doença não dita, ainda muito é pisar em ovos, pisar né? em ovos. Que precisa Eu vou falar, como é que vai ser. e se eu conversar com ele da vida, ele pode achar que eu não tô dando vazão pra doença. Se eu falar da doença, ele vai achar que eu não tô lembrando da vida. Sim, eu vejo isso Falta mesmo. repertório. Quem tá em casa, gente, esse podcast tem repertórios inúmeros pra vocês seguirem. Vou contar uma história engraçada. pra você. Então eu convido todo mundo a parar. Grazi, quem ainda não se inscreveu no Por canal... favor, se inscreva. Ative. Tem um sino, não tem pra assinar? Pra poder... Toda quinta-feira tem episódio. Nas quintas-feiras que tiver, tem que correr pra assistir. E tem que deixar compartilhar, feedback. né? E Compartilhar tem pra que quem tem certeza que tem alguém do seu lado precisando. E entender que a gente precisa falar, gente. Falar é terapêutico. Exato. Nominar os sentimentos, né? Eu acho que falar em gente? tudo. A gente vê relações assim, familiares indo pro brejo, porque um não fala, ou o outro fala e acha que tá sendo. E não tá. Assim. Então, existe uma diferença enorme entre o que você fala e o que o outro entende. Então, eu acho que o problema principal do ser humano é fala. Então, quem consegue falar e ser ouvido, o troço. Geralmente as pessoas mais velhas, né, tem o mito do é o CA. A gente ouve muito, né? Gente, você sabe que minha mãe falava CA? Tinha ódio. CA, é o CA. Falava, filho, Aí ontem mesmo Aquela doença. minha mãe falava CA, eu falava, mãe, você é mãe de Exato. oncologista, não me faça passar vergonha, não. Pelo amor de E Deus. hoje, né, com toda a abertura de informações que a gente tem, com a facilidade que a gente tem para ter acesso a essas coisas, eu acho muito potente uma pessoa que se dispõe a fazer isso, como você fez, inclusive de forma aberta mesmo, né? Eu ia questionar depois como é que é passar essa situação em público, né? Porque tem gente que se resguarda e tá tudo bem. Mas nominar sentimentos, dar nome, tudo que a gente dá nome, a gente resolve melhor. Sim. Se tem uma coisa confusa aqui dentro, eu não sei o nome disso, se é medo, se é insegurança, se é só inveja da vida do outro, se é só ciúme da vida do outro, eu não consigo resolver. O problema não tá dado nome. Então, pra gente resolver um problema, eu tenho que dar nome pra ele. Meu problema se chama câncer. Eu tenho uma doença chamada câncer. Aonde? No pulmão. Doutor, tem tratamento? Tem. Qual é? Quais os efeitos colaterais esperados? Dali eu vou digerir aqui, processar aquilo tudo e vou ver o que dá pra fazer. Acho que foi isso que aconteceu com você, né? E você tinha falado um pouquinho antes, gente, que uma das formas que você achou que fazia sentido pra você era também não ficar investigando detalhes. Sim. Legal isso. Conta um pouquinho disso pra gente. O que você achou? Você achou que isso fez sentido? Você achou que isso ia te angustiar? Como é que foi? Eu tive uma conversa muito séria com o meu ortopedista. Ele me deu a real total. Depois tive essa com a minha médica, deu a real total. Eu falei, eu já sei de tudo que tá acontecendo, que tem que ser feito. Eu não quero ficar fritando sobre isso. Mas se falar comigo, tá Sobre tudo bem. estatísticas, Sobre né? estatística, não sei o quê. Eu não queria saber números, essas coisas todas.
eu falei, o que tem que fazer? O que tiver que fazer, eu vou fazer. Onde que tiver que ir, eu vou, né? Uma pessoa que me ajudou muito foi o Pedro Almeida. Quando eu soube o diagnóstico, eu falei, amigo, eu preciso conversar com você seríssimo. E ele já passou, vai né? ser, Pessoal, familiar. E você vai achar até interessante, que louco. A gente sempre conversou muito, mesmo antes de tudo, né? A gente foi sempre muito irmão. E o Juliano também, né? Ele é meu amigo pessoal mesmo, então assim... Mas enfim, e aí eu comecei a... Volta a pergunta que você falou, que eu me perdi. Como que foi essa questão de você não falar assim, não vou me falar ligar, sobre. Não quero ficar pesquisando porque tem muita gente que vai pra internet, quer fustigar tudo, quer olhar tudo. Eu fiz um cronograma. Você queria só... Eu falei, depois do primeiro PET scan, eu falo. Até lá eu queria ficar mais quietinho. Reservado. Tanto que eu postei um vídeo contando a história toda em março, foi dia 23 de março. Estava dentro de um evento de fitness aqui em Belo Horizonte, eu dei as minhas palestras, eu prometi que não ia cancelar o evento. Eu fiz 2 promessas. Eu falei, em março eu vou estar bem para dar aula. As aulas, cursos. Eu tinha que dar um pós-graduação em Curitiba, que era 8 e 9 de março, e tinha esse evento BH, que eram 5 palestras. Eu falei, eu vou estar bem para esses dias. Eu prometi para mim que eu ia fazer isso. Eu fiz essa promessa comigo mesmo. E eu realmente eu dei essas palestras e fui para Curitiba, minha primeira viagem, né, com medo de trombose, um monte de coisa, e fui para a palestra, fui dar a pós-graduação e também fiz a palestra. Mas enfim, até esse dia eu não tinha notícia do PET scan, do primeiro PET scan, porque o prognóstico era muito ruim, né, então assim, estava tudo complexo mesmo. Aí no primeiro PET scan deu 95% de melhora. Oh, que alegria. Aí eu falei, Jesus, obrigado, milagre, né? Porque assim, aí eu falei pro médico, falei, Kendi, perfeito, maravilhoso, aí pronto, aí me deu confiança, né? Me deu um ânimo, assim, falei, nossa, tá dando certo, que bom que tudo tá acontecendo. Lógico, fiquei muito mais feliz, já era muito feliz, fiquei muito mais feliz. E eu falei, agora eu tô pronto para falar. Aí eu gravei um vídeo realmente falando de tudo que estava acontecendo. E nesse momento, antes também, eu tinha criado um grupo que chama Corrente da Positividade, que eu joguei um link no meu Instagram e entrou, hoje acho que tem 300 pessoas, eu acho, e a gente tem o nosso horário de oração, que era toda terça-feira, às 14 horas, que é quando eu estava dentro da sala de quimioterapia, fazendo a quimioterapia. Então, toda terça-feira, a gente fazia isso. Então, mesmo que não tinha quimioterapia, era terça-feira, 2 horas. Esse grupo foi criado, a gente abria ele para conversar toda terça-feira, e essa corrente foi gigante, que entrou só gente que realmente estava afim. Né? Exatamente. Apareceu pessoas que eu falei, meu Deus do céu. Então, assim, professores meus antigos, que são super... Eu sou super mega fã deles, sabe? Assim, eles estavam lá, Kendi, força, não sei o que, tá? Então, foi um grupo muito massa, que até hoje ele existe. E eu tinha gravado uma oração, né? Da Seitinuei, que ela só tem 40 segundos. Eu gravei na minha voz. Falei, gente, nós vamos fazer essa oração durante 5 minutos, que é uma mentalização, toda terça-feira, às 2 horas. Então, eu colocava no telefone e ficava escutando com fone durante a quimioterapia e todo mundo fazia junto comigo. Eu sentia realmente aquela vibração. Energia chegando. E aconteceu uma história super maravilhosa, assim. Que cada um queria ajudar de um jeito. E eu tenho uma amiga que ela é dubladora, que é essa voz da Globo, da mulher. A Mabel César é minha amiga. E ela tá morando fora do país. Ela foi e falou, amigo, eu tô aqui tão longe, eu queria te ajudar com alguma coisa. Eu falei, amiga, você tá na corrente, tá maravilhoso. Eu falei, eu tenho uma ideia, amiga. Eu vou mandar a oração para você vai gravar na sua voz. Que as pessoas conhecem a sua voz. E aí ela mandou de presente para mim a oração gravada na voz dela. Então hoje a oração que a gente faz é com essa voz que todo mundo conhece. Legal. Aí cada um foi dando um tipo de presente. Sim. Entendeu? De alguma forma. Cada um ajuda no que pode. Exato. Né? Aí eu falei, eu quero isso, que massa, vamos fazer isso. Então eu fiquei tentando ajustar presentes que as pessoas queriam me dar, cada um do seu jeito. Então uma das coisas legais foi que a oração hoje é com essa voz linda, maravilhosa da Mabel. E aí esse dia de março, eu falei sobre isso, mas até então eu estava segurando bastante mesmo de não falar sobre. Aí um dia também o fisioterapeuta oncológico, que é o Everton Leite, que é incrível, ele falou, amigo, deixa eu falar uma coisa para você, já me segui muitos anos atrás. Ele falou, Kendi, eu vou cuidar de você. Eu falei, amigo, então cuide de mim. Eu tô querendo. Gente, sabe uma coisa, uma característica maravilhosa sua, Kendi, eu tô adorando. É porque o Kendi já aceita a vida que está sendo colocada ali. Isso é muito legal, né? A gente ouviu isso, você até brincou com a gente, o banquete tá aí, a forma que você vai degustar. Eu sei que vai escolher, na verdade, né? Mas você sabe o que eu acho interessante? Eu acho que porque você tem um lugar de fala, você consegue falar bem. E quando vocês falam assim, eu esperei um pouquinho para falar,
falar e depois eu resolvi compartilhar, é porque quando você compartilha, você também tem que saber dar limites. Lógico. Porque eu acho que uma vez Em que seu você tempo. se expõe, as pessoas também se sentem no direito de palpitar do jeito que elas Com querem. certeza. E muita gente não tem esse repertório que a Mari fala. Sim. Então a pessoa joga aquele negócio ali, eu sei que se vira pra processar o que o outro tá falando, né? Eu me então, acho que a gente fortaleci. também tem que se fortalecer nesse sentido, Sim. pra quem, né? Porque tem muita gente que esconde hoje em dia ainda o diagnóstico, e eu acho que muito dessa coisa do esconder é o de não saber lidar com esse tanto de invasão que Sim. chega também. Você não Perfeito. sentiu um pouco? Demais. Eu me preparei muito para poder abrir a boca. assim. Eu acho que a gente tem que ter esse preparo também antes de Eu falar. preparei muito pensando em todas as coisas, inclusive tudo que você falou, que realmente as pessoas iam falar, elas falaram. Você sempre se cuidou, agora tá aí, toda arregaçada. Já ouvi todo arregaçado, eu escutei isso. Gente, é surreal, né? Você ouviu até tipo, o médico te examinando e falou, isso não me emociona. Isso não emociona. Até a médica falou, isso aqui não me emociona. Eu falei, tô muita coisa. Aí a pessoa, amigos não, né? Conhecidos do Instagram falando, nossa, você nunca fumou, né? E agora tá aí, sempre fica falando, você fala sempre de cigarro, e quem fuma não tem nada. Se ferrou quem mandou, né? Exato. Ai, Kenji, que louco. É muito O que aconteceu com você que você impressionante, sempre cuidou? Tipo assim... O que você fez de É que errado? você fez, né? Aí várias pessoas, que deu nossa, errado? vem aqui que deve ter uma mágoa muito gigante no seu Ai, coração gente, para tem cuidar. Sim. Várias pessoas. É a Deve culpabilização. ter uma coisa, deve ter uma Se coisa não pra foi você dessa resolver. vida, é de outras, outras. né? Porque já que você tá É. falando que você fez tudo certo aqui, então é de outras. Vamos fazer um negócio X assim que pode ter uma coisa no seu passado que trouxe essa doença para você, né? Assim, que não seja genética, mas... Aí eu falei, gente, eu tô bem, tá tudo tranquilo. Mas eu me preparei muito para receber essas críticas também, tudo. né? Eu me preparei bastante. Por isso que só Porque em não é março eu abri a boca. fácil. Aí o Everton, que me deu uma força também, ele falou, amigo, sua voz é muito grande na atividade física, né? Você é muito forte no seu posicionamento sobre saúde. Um dia que você quiser, abre a boca. Você vai ajudar muita Eu gente. acho também. Então ele me incentivou muito. Então a partir desse dia de março lá, eu realmente percebi. E eu comecei a conectar com pessoas incríveis e fantásticas, né? Nesse lugar. E que me acolheram, também eu as acolhi, né? Mas foi legal, eu me senti muito acolhido, assim. Que E eu comecei a legal, falar né? também de boa. E as pessoas falavam, nossa, você fala tão tranquilo sobre isso. Eu falo, mas esse sou eu sou assim mesmo. Eu tô falando do que eu conheço, do que Exato. eu sei, de mim mesmo. Isso. E aí, quando eu tenho uma coisa que eu não sei, eu vou pedir ajuda às cartas, né? Eu vou nos meus amigos, agora tem vocês duas como amigas. Isso mesmo. Eu peço ajuda às cartas, vai me ajuda nisso aqui que eu posso falar, né? O que você acha? E olha que legal, gente. Vírgula. Te Tá. interrompi, peço desculpa. Mas olha que recado importante. Sabe pra quem que ele vai pedir ajuda? Pro médico. Não é o Google, não. Não é Ele o chat falou, as GPT, cartas não são do tarô, As viu? cartas não são do tarô. Só uma analogia, é uma Isso metáfora. muito, porque a gente está sempre dizendo aqui que por mais que as pessoas nos ouçam, tenham inclusive orientações médicas vindas daqui, Sim. de que nada substitui a relação médico-paciente e que essa relação é tão potente, ela é tão cheia de significado que a gente não quer quebrar de forma alguma, pelo contrário, a gente quer estimular você chegar lá e conversar com o senhor, qual que é o meu prognóstico, qual é a minha expectativa com esse tratamento XYZ, para onde onde essa história vai caminhar, quais os próximos passos. É isso, Kenji. Eu acho que essa questão ela é muito importante de ser dita para não deixar... Onde vai buscar a informação, né, gente? Com certeza. E para quem tá lá nesse momento agora nos assistindo, tá lá preocupado porque tá se sentindo fraco, e a gente sabe que esse pêndulo não oscila do acabei de receber o diagnóstico e vou oscilar para a condição que o Kenji está passando aqui. Mas essa pessoa que acabou de receber o diagnóstico ou que está num processo mais difícil, mais duro do tratamento, o Kenji professor e agora o Kenji paciente oncológico, o que você diria para essa pessoa, especialmente do que você literalmente, né, você não só prega, vive, né, então não é o famoso, não tem incoerência aí, aliás, você está sendo coerente com o que você prega, né, com o que você verbaliza. Usando o método para ele mesmo, Pra né? ele Porque tem tanta mesmo. gente hoje vendendo curso aí, mas na hora que o bicho pega, corre para outro canto, né? Exatamente. A gente quer entender um pouco, né, passa para essa turma lá um recado especial do professor e dessa pessoa maravilhosa que está vivendo esse momento tão desafiador e ao mesmo tempo tão engrandecedor. Meninas, então, quando falaram para eu abrir a boca e falar, eu fiquei morrendo de medo, porque eu falei, gente, são condições muito diferentes, né? As pessoas, né? Condições físicas, condições motoras, né? Condições mentais, né? Condições de saúde, condições de social, condições de saúde social, de muita coisa, né? Eu fico com medo de falar e ser um pouco como fala? Mal interpretado. Mal interpretado e também falar só de um grupo específico. Perfeito. Então, eu fui onde primeiro? Eu fui primeiro no mental.
né? Eu falei, gente, eu preciso sustentar minha mente. Porque, igual eu falei, já está aí a situação, né? Então, a primeira coisa é pegar a minha fé e a mentalidade e trabalhar bastante isso em cima desse lugar. E eu juro para você que eu pensei isso. Se tiver que ir, eu vou. Eu quero ir tranquilo, né? E se eu tiver que ficar, eu vou ficar também do mesmo jeito e tranquilo, né? Que eu falava, para que esperar uma data para você ter que fazer tudo que você quer fazer ou você criar um roteiro até tal dia e começar a fazer desesperadamente as coisas, né? Eu falei, faz o seu estilo de vida natural, né? Que você sempre fez. Agora eu vou ter que fazer um monte de coisa porque vou morrer tal dia. Não. Faça as suas coisas naturalmente, enfim. Então, a primeira coisa que eu fui foi na minha fé, né? E na minha mentalidade positiva, no sentido de saúde mental mesmo. O que me perturbava, que poderia me descontrolar, tentar fazer esse controle, que não é fácil, todo dia se acordar bem, né? Bem dificultoso, mas é necessário e dá para ser pedagógico nesse lugar. Eu comecei a trabalhar muito mentalizações com isso. Então, para quem está em casa, mentalizar positivo, né? Todo o tempo. Tentar fazer um filtro de quais são as pessoas que estão em volta de você, né? Quem são as pessoas que falam coisas positivas, quem são as pessoas que falam coisas negativas, evitar conversar com pessoas negativas, isso é um fator necessário. Isso mesmo. Se tem negativismo perto, por favor, nem encontre com essa pessoa mais, impeça de entrar na sua casa, né? Eu fiz isso. Tem que fazer uma faxina. Eu falei, né? Fiz. Mas eu fiz, tá, gente? Mas tudo bem. Faxina mesmo, faxina. E a gente tem que fazer... Tem que fazer isso porque essas pessoas, como a minha mãe sempre falava, talvez sejam as pessoas negativas que acabam piorando o seu diagnóstico. Perfeito. E é muito verdade isso, sabe? Então, eu fui nesse lugar mesmo. Eu fui tentando cuidar da cabeça das pessoas à minha volta para falar, gente, nós estamos em outro lugar. É outro pensamento. É de uma forma diferente de nós pensar o câncer. Não é desse lugar, não. Uma aluna minha chegou para me visitar uma vez, que até que ela conseguiu o médico para mim, o primeiro médico. Engraçado. Que ela chegou para tomar café comigo. Ela chegou... Abri a porta, amiga, eu falei, Adriana. Falei o nome, Adriana. Por favor. Eu vou fechar a porta. Vamos começar de novo. E vou abrir de novo. Não é essa energia que vai entrar aqui, não. Pronto. Fechei a porta. Aí abri a porta, amigo, como é que você tá? Ela, amigo, desculpa. Eu falei, tá tudo bem, vamos abraçar e rir, porque a gente já vai fazer isso. É isso aí. Então, isso é muito verdade, eu fiz isso. Então, era nesse lugar que eu comecei a tratar as pessoas. Eu comecei a tratar as pessoas à minha volta, né? Para elas me olharem para mim de uma outra forma e trazerem... de apoio também precisa de ajuda, né? Demais. Sofrendo. Como diz as meninas que estão comigo... Tão amado, adoecido, né? Elas falam, você está tratando mais gente que a gente está tratando assim. Mas é uma troca, né? Cada um ajuda no E é muito engraçado. E você aí também tem muito a oferecer. Foi nesse lugar, sabe? Eu comecei desse lugar. Então, para quem está em casa, assim, escutando, é muito cuidar do mental e do espiritual. Se você não tem nenhuma fé, busque uma fé, seja qualquer que seja, para o bem de preferência. Isso. Nada de castigos, nada de não sei o quê, nada disso. Punições. Qualquer coisa que seja para o mal é ruim. Então, uma coisa que seja para o bem, tá? Qualquer coisa para o bem, faça. Se é uma oração, faça. Se você acredita num copo d'água, reza pro copo d'água. Faz uma oração que te traz a positividade. Isso aí. Então, é você, a primeira coisa, conviver com coisas positivas. Essa é a primeira lição que eu falo assim para as pessoas, né? E depois entender, igual você falou, ter consciência da sua condição, da sua doença e aceitar a doença de uma forma tranquila, porque ela já está ali. Não vai ter jeito. Não vai ter jeito, a gente tem que tratar, né? Graças a Deus que você pode ir para o hospital fazer uma quimioterapia. Graças a Deus que você pode ter uma médica que vai te dar atenção, entendeu? Tudo que você tiver em volta é maravilhoso, entendeu? E que se não tiver, vamos batalhar, assim que foi feito na minha vida. Então vamos correr atrás. Não apareceu nada de mão beijada, né? Então, assim, é muito importante a gente também, quem também não tem nenhuma doença também, ficar esperto e se preparar de alguma forma. A gente, algum né? dia todo mundo adoece. Exato, senão né? ninguém morria, Uma né? coisa muito comum na minha área, sim, isso é muito interessante, as pessoas não preocuparem em prevenção. O brasileiro não tem essa cultura da prevenção. Não tem o longo prazo, não né? O tem, médio e longo prazo não existe. Então, quem está escutando, está próximo de alguém, ou então que, por favor, se tiver condição de ter plano de saúde, tenha um plano de saúde. Já quando você vai fazer um seguro, faz um seguro de doença, faça seguro de doença. Gente, isso é necessário. Existe o planejamento da doença quase nunca é feito, né? Não existe preventivo. Nós somos a cultura do milagre, nós vivemos a cultura latina de uma forma geral, né? Do bombeiro, apaga fogo. Exatamente. A gente vive achando que vai dar tudo certo, na hora que der errado, você... E aí tá aí o quente para mostrar.
Eu acho que esse papo ele é muito significativo. Acho que você mostrou bem para as pessoas que o core ativado, gente. Quando vocês ouvirem isso da próxima vez, agora, quando ouvirem um professor te chamando a atenção, uma pessoa querida falando, eita, é o famoso segura a respiração aí, exala o ar, agora solta tudo e vambora. E segura tudo que tá aí, segurar com as coisas, com os eixos que são importantes, os seus valores, as pessoas que estão ali do seu lado. O Kenji falou bem dessa rede de apoio que sustenta, né, Kenji? Sim. E que são, em última instância, são o core de muita gente mesmo, é o que sustenta as pessoas ali. O que a gente falou até de uma dificuldade financeira, e que até nessa dificuldade financeira, que bom que ele pôde contar com o apoio de pessoas que estavam ali para ajudá-lo. A gente sabe que essa não é a realidade de muitas pessoas. As condições sociais, a condição social, ela realmente reflete várias dificuldades que as pessoas passam, e aqui o convite é só para reflexão de que talvez parte desse processo do adoecimento precise acionar esse core interno, que é essa reflexão de corpo, mente e espírito, né? Eu acho que você traz isso muito forte. O Kenji desmistifica completamente essa questão de o câncer tem cara. Não tem cara. É uma doença democrática, a gente já falou sobre isso, né? Ela não escolhe raça, gênero, cor, e isso permite a gente fazer uma reflexão ainda mais ampla de que viver é uma escolha diária. O Kenji escolheu viver, trazendo para a rotina dele todo esse core que ele havia aprendido e estava ensinando outras pessoas a fazer, praticar nele mesmo para recuperar mais rápido. Eu fiquei encantada com essa história. Eu também, Kenji. Uma coisa muito importante, até para as pessoas que trabalham com atividade física, né? E possa atender pessoas com diagnóstico, ou qualquer outro tipo de situação específica, né? É a gente tentar ser o maior possível empático com as pessoas. Isso. Né? Por isso que eu sempre falo, gente, é necessário ler sobre comportamento humano, estudar sobre comportamento humano, estudar sobre relações, né? Porque hoje, quem trabalha com atividade física precisa entender a estética. Exato. Porque hoje é pregado tanto só estética no Instagram, no Facebook. E a gente acha que tem um modelo para todo mundo, né? Então, esse lugar também mexeu muito comigo, né? No sentido que a atividade física não é só estético, né? O estético é uma consequência de alguma coisa. Mas a gente começar a ter atenção bastante para a saúde e longevidade, que é muito importante. A gente fala aqui, isso aqui parece um trabalho de formiguinha, sabe? Todo episódio a gente fala um pouco sobre atividade física, porque a gente sabe que isso não é o senso comum, né? O senso comum de a gente achar que todo mundo que está tratando, independente da doença, precisa ficar de repouso, estático ali, esperando essa doença passar. Eu não falei isso. Pode falar, quer falar, e esse é o momento. Mas a gente faz um trabalho de formiguinha aqui. A gente já trouxe o Pedro Almeida, que inclusive é um grande amigo do Kenji, para reforçar a importância da atividade física para quem está nessa fase de tratamento, para quem já tratou, né? E para quem quer prevenir também as outras doenças. Não deixe de assistir os episódios anteriores. Então, compartilhe esse vídeo para quem está aí precisando escutar uma história de leveza, uma história de vida, apesar da fase tão complicada. Porque aqui a gente fala de tanta coisa, mas antes de falar que aqui a gente fala de câncer, sim, Kenji tem mais uma coisinha para falar. Fala, então, Kenji. aí foi muito massa, porque naquele começo eu estava com medo de não fazer atividade física. Eu liguei pro Pedro. Eu sempre ligo para quem sabe, né? Lógico. Falei, amigo, é o seguinte, o que eu faço? Ele falou, Kenji, se você tiver condições, faça 10 minutos de cardio, né? Antes da quimioterapia. E se você conseguir, 10 minutos depois também, que vai ser interessante para você. Mas os 10 antes é muito importante. Né? Para dilatação vascular e tudo mais. Outra coisa é beber muita água, hidratar. Isso. E outra coisa, quando você puder, manter um treino mais leve, né? Não na semana da química, que você fica mais derrubado, mas depois mantenha um treino leve. Você pode continuar mantendo um treino bem levinho, de boa, dentro da sua condição. E um treino leve, gente, pode ser estar na cama com o pé, empurrando a cama, levantando, sabe, o glúteo, subindo e descendo, fazendo umas pontes, fazendo uma ponte, esticando o joelho. Então, são atividades físicas. Movimentar, não ficar parado. Dar volta, eu dei muita volta no hospital, sabe, no corredor, várias voltas, assim, quando eu estava internado com a cirurgia da coluna. Então, assim, não pode dar uma volta no quarteirão, vai conversando e tudo mais, chama um amigo, chama um parente, chama alguém. Maravilhoso. Enfim, essa caminhadinha é muito legal, que seja pouquinho, entendeu? Mas já ajuda bastante, não ficar parado. Porque a gente fala assim, não quero ir à academia ou não consigo, logo não faço nada. Então, Kenji aqui mais uma vez provando que tem jeito pra tudo, o que é importante é se movimentar.
movimenta o dedo aí também, aperta o botão, ativa o sininho, compartilha. É importante que essa informação, não adianta a gente falar se ficar só aqui para nós três. Então, a gente sabe que faz muito sentido para todo mundo que está escutando aí. Então, ajude que a informação do bem, essas células do bem precisam chegar em todo mundo. E vou dar um recado importante aqui, gente, que é o seguinte. A gente fala muito sobre exercício físico. E esse episódio, a gente não quis focar em qual é a atividade. A gente quis focar, inclusive, na importância de fortalecer esse músculo interno. Esse eixo que é a cabeça, corpo, que está aqui. Que a gente fala muito sobre isso. Vamos entender esse supercore, que é a ativação desse eixo, cérebro, a cabeça mandando muito aqui. E a gente sabe muito bem, a atividade física não tem padrão. Cada um vai achar aquilo que faz bem para o seu corpo, para a sua realidade. Como o Kenji bem disse aqui. Aqui a gente pode falar de tudo, gente. Aqui não precisa ter tabu. Não, câncer não tem cara, não tem mito. Aqui a gente pode e deve falar de câncer, sim. Kenji, muito obrigada por ter compartilhado sua história conosco. Quem quiser saber mais, tá lá, @Kenji_Supercore. Nós vamos deixar escrito aqui também para todo mundo correr lá e ver essa história de pertinho e acompanhar esse estilo de vida, esse core, né? Esse eixo que está aí sustentado por corpo, mente e espírito, e isso é muito legal. Continua com a gente aqui no podcast, que são muitas histórias legais, muita coisa boa para ser compartilhada e a gente conta com você, tá? Pode e deve falar de câncer, sim.